Olá pessoal, meu nome é Francine e eu estou aqui para apresentar para vocês um joguinho que foi desenvolvido para praticar os nossos conhecimentos sobre cortes, planos e eixos anatômicos de uma maneira bem prática e didática. Bom, o principal objetivo do jogo é realmente praticar, aprender, cortes, planos e eixos anatômicos de uma maneira prática, didática e especialmente muito fácil. Bom, então eu vou apresentar esse jogo para vocês. O jogo ele contém 22 cartas, sendo que 11 cartas são chamadas de cartas representativas, porque contém uma representação de um plano, corte ou de um eixo. Contém também 11 cartas que são chamadas as cartas respostas, que vão conter as respostas das cartas representativas, né? Então, são 11 cartas para 11 cartas. E um dado que é para saber qual jogador vai iniciar a partida. Bom, então, as cartas representativas, além delas conterem a representação desse corte, plano, eixo, elas também vão possuir um número de identificação que fica na parte superior direita da carta. Esse número de identificação, ele leva a uma carta resposta que possui o mesmo número de identificação e a resposta certa para a representação encontrada na carta representativa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da carta número 1. Então, a carta representativa, ela vai possuir um número de identificação, que leva a uma carta resposta com o mesmo número. Então, aqui na carta representativa, nós possuímos o número de identificação 1. E aqui na carta resposta, representada também o número 1. Ou seja, a carta representativa sempre vai possuir uma carta resposta que contém a resposta correta para a representação que está contida na carta representativa. Bom, para jogar serão necessários 2 jogadores e um chefe de mesa. Os 2 jogadores eles deverão jogar o dado e iniciar a partida o jogador que obtiver o maior número no dado. O primeiro jogador tirou 1, o segundo jogador tirou 6. Então, o jogador que iniciará essa partida é o jogador 2. O chefe de mesa, então, ele vai separar o jogo em 2 montes de cartas, sendo que um monte de cartas será um monte de cartas respostas e o outro monte será das cartas representativas. Então, ele vai embaralhar um monte de cartas representativas e vai colocar essas cartas viradas sobre a mesa, de modo que nenhum dos 2 jogadores possa ver o conteúdo das cartas. Então, o jogador que obteve a maior pontuação nos dados, ele vai iniciar a partida assim que o chefe de mesa autorizar, após todas as cartas estarem postas sobre a mesa. Então, o jogador ele deve escolher uma carta qualquer, já que todas estão viradas, uma carta qualquer. Aí ele vai virar essa carta, observar a representação e dar um palpite se essa carta possui um corte, plano ou eixo anatômico e a qual tipo de corte, plano ou eixo anatômico essa carta ela se refere. O chefe de mesa, enquanto isso, ele vai observar o número de identificação da carta que o jogador escolheu e encontrar no monte de cartas respostas a carta que possui o mesmo número de identificação. E vai conferir se o palpite do jogador está correto ou está errado. Se o palpite do jogador estiver correto, o jogador ganha 10 pontos e a carta ela deve ser retirada do jogo. E se o palpite do jogador estiver errado, ele não ganha nada, mas essa carta ela volta para o jogo. E é importante lembrar que o chefe de mesa ele não pode falar a resposta, porque essa carta pode voltar para o jogo e aparecer em outro momento. Aqui nós observamos o chefe de mesa embaralhando as cartas representativas e distribuindo as cartas representativas sobre a mesa. Assim que o chefe de mesa acaba de distribuir as cartas representativas sobre a mesa, o jogador que ele havia tirado a maior pontuação nos dados, ele escolhe uma carta e apresenta ao chefe de mesa e ao outro jogador. Aí, o chefe de mesa ele observa o número de identificação da carta dele e encontra nas cartas respostas a carta que possui o mesmo número de identificação. Enquanto isso, o jogador ele deve dar um palpite sobre a representação que ele encontrou na carta que ele escolheu
E se ele acertar, ele vai ganhar 10 pontos e a carta ela deve ser retirada do jogo. Se ele errar, a carta volta para o jogo e o jogador não ganha nada. Assim que o chefe de mesa ele confirmar se a resposta do primeiro jogador estava correta ou estava errada, o próximo jogador escolhe uma carta e faz o mesmo procedimento. Observa, dá um palpite e o chefe de mesa ele diz se está certo ou errado. E se tiver certo, ele também ganha 10 pontos, e se tiver errado, ele não ganha nada. No final do jogo, é feita uma contagem de pontos e vence o jogador que tiver obtido a maior pontuação. E aqui eu disponibilizo para vocês o jogo completo, que possui 22 cartas. É só printar, imprimir e jogar. Facilita bastante o aprendizado de uma maneira prática, didática e bastante simples. Então, imprimam, joguem e muito obrigada pela participação de todos.